Bom dia a todos. Neste videoaula abordaremos o regime jurídico do DICA aplicável a cada tipo de conflito armado. Inicialmente, no nível mais baixo da escalada, ou seja, numa situação de paz social e distúrbio ou então distúrbio interno, não há ainda um conflito armado. E por isso, aí será aplicada a legislação interna, em particular a legislação dos direitos humanos em sua plenitude. Contudo, caso a situação de distúrbio interno se agrave para uma situação excepcional que ameace a existência da nação e essa situação houver sido proclamada oficialmente, o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 permite os governos que exerçam o direito de derrogação, o qual consiste na possibilidade de suspensão de alguns direitos civis e políticos, com exceção do direito à vida, da proibição da prática de tortura, da proibição da escravidão e servidão, da liberdade de pensamento, consciência, religião, entre outros. E no Brasil, o direito de derrogação é encontrado na Constituição Federal na forma do estado de defesa e estado de sítio. E caso a situação de distúrbio interno agrave mais ainda, é possível que a mesma evolua para um conflito armado não internacional. E como não existe nenhum tratado ou convenção internacional que defina qual é a fronteira entre um distúrbio interno e um conflito armado não internacional, o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, no caso Tadic, estabeleceu critérios que servem de parâmetros para essa avaliação. E esses critérios se baseiam na intensidade mínima das ações e também no grau de organização da estrutura de comando dos grupos armados rebeldes. E se esses critérios forem atendidos, haverá a caracterização de haver pelo menos um conflito armado não internacional de baixa intensidade. Vejamos agora as normas aplicáveis a esse caso. Ou seja, no caso de um conflito armado não internacional de baixa intensidade, há apenas um único dispositivo do DICA aplicável, que é o artigo 3º comum às Convenções de Genebra de 49. Obviamente que serão também aplicáveis aquelas normas de natureza consuetudinárias. Entretanto, conforme visto anteriormente, há sérias divergências acerca de quais práticas reiteradas dos Estados já teriam ou não alcançado o status de norma consuetudinária, por atenderem aos requisitos objetivo e subjetivo. Além disso, a esse tipo de conflito aplicam-se também as normas de direitos humanos, possivelmente com algumas derrogações, conforme já visto anteriormente. Em geral, esse conflito ele opõe as forças regulares do governo local contra grupos armados rebeldes, assim como grupos armados rebeldes entre si. Também destaca-se que nos conflitos armados internos, sejam eles de alta ou baixa intensidade, não há o direito ao status de prisioneiro de guerra. Portanto, os insurgentes rebeldes, caso aprisionados, serão submetidos à justiça do Estado local. Ademais, em conflitos internos, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha dependerá da quiescência do governo local para poder visitar prisioneiros, diferentemente do que ocorre nos conflitos armados internacionais. Em seguida, a progressão para uma situação de conflito armado não internacional de alta intensidade dependerá do cumprimento das condições estabelecidas no artigo 1º, parágrafo 1º do segundo protocolo adicional de 1977. Ou seja,
que os insurgentes possuam um comando organizado, que eles, além disso, que eles já controlem parte do território e a partir desse território eles sejam capazes e já realizem ações contínuas e concertadas. Vejamos agora com maior profundidade essa hipótese de conflito armado não internacional de alta intensidade. No caso de um conflito armado não internacional de alta intensidade, aplica-se, além do artigo 3º comum às Convenções de Genebra, o 2º Protocolo Adicional de 1977, bem como o direito internacional dos direitos humanos. E a aplicação do 2º Protocolo, contudo, somente diz respeito às interações entre as forças governamentais e os grupos insurgentes que possuam uma estrutura de comando organizado, ocupem parte do território e dali realizem operações contínuas e concertadas. Já o combate das forças governamentais contra os demais grupos insurgentes que ainda não preencham esses requisitos será obrigatório tão somente o artigo 3º comum às Convenções de Genebra, e o conflito armado perante esses outros grupos continuará tipificado como de baixa intensidade. Pois bem, vejamos o caso hipotético do estado alfa para facilitar a compreensão dessas considerações. Aqui, o governo encontra-se sofrendo oposição armada de dois grupos insurgentes, Bravo e Charlie. Além disso, os insurgentes Bravo e Charlie também lutam uns contra os outros. E para todas essas interações, ou seja, governo contra Bravo, governo contra Charlie, e insurgentes Bravo contra insurgentes Charles, será obrigatório apenas o artigo 3º comum às Convenções de Genebra. E essas interações serão todas tipificadas como conflito armado não internacional de baixa intensidade. Contudo, se em um dado momento o grupo insurgente Bravo, o qual já possuía uma estrutura de comando organizada, assumir o controle de parte do território do Estado Alfa e dali começar a empreender ações contínuas e concertadas, desse momento em diante, o conflito armado não internacional entre o governo e insurgentes Bravo evoluirá para um conflito armado não internacional de alta intensidade. E com isso, passará a ser obrigatório para ambos os lados o cumprimento do 2º Protocolo Adicional de 1977. Apesar disso, contudo, as demais interações permanecerão inalteradas, ou seja, governo contra insurgente Charlie e insurgente Bravo contra insurgente Charlie. Para essas interações, apenas o artigo 3º comum às Convenções de Genebra é que será obrigatório. Vejamos agora conflito armado internacional. Pois bem, conflito armado internacional é aquele em que há dois estados em conflito armado entre si, ou então uma organização internacional, a exemplo da OTAN, contra um estado, como foi o caso em 2011 da intervenção armada da OTAN na Líbia. Há também uma outra hipótese que está contida no artigo 1º, parágrafo 4º do 1º Protocolo Adicional de 1977, que é a luta contra a ocupação colonial, luta contra a ocupação estrangeira e a luta contra regime racista no exercício do direito de autodeterminação dos povos. Destaque-se apenas que por ocupação estrangeira, aqui, prevista nesse dispositivo, é um tipo de ocupação muito específica, pois é aquela que ocorreu de forma pacífica. E o exemplo clássico que é apresentado para isso foi a ocupação do Saara Ocidental por migrantes marroquinos. Pois bem, em um conflito armado internacional, o DICA será empregado em sua plenitude e será considerado lei especial ou lex specialis em relação ao direito internacional dos direitos humanos. Porém, deverá ser aplicado sem afastá-lo,
de acordo com o entendimento estabelecido pela Corte Internacional de Justiça. Além disso, haverá o status de prisioneiro de guerra, e as potências ocupantes serão também obrigadas a cumprir as normas do direito de ocupação dos territórios conquistados. Por sua vez, as forças beligerantes poderão exercer direitos de detenção de civis que sejam considerados potenciais ameaças. Entretanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha terá direito de visita a prisioneiros de guerra e também às pessoas detidas, exceto em casos de imperiosa necessidade militar. Pois bem, observemos aqui todas as considerações apresentadas em uma única imagem. Tudo isso que foi dito aqui pode parecer muito confuso, mas a realidade consegue ser ainda mais complexa do que toda essa teoria que foi apresentada aqui. Digo isso por quê? Porque os conflitos armados em curso atualmente na Síria, no Iraque, Afeganistão e na República Centro-Africana, como outros lugares, extrapolam essa tipologia. É por isso que no campo acadêmico, mas ainda não no campo jurídico, foram estabelecidos os conceitos de conflito armado transnacional e conflito armado não internacional internacionalizado, a fim de tentar preencher essa lacuna teórica, porém real. Encerramos agora este videoaula, mas continuaremos a tratar deste assunto. Tenham todos bons estudos.